como você falou, é difícil explicar o que é o healing. Eu acho que uma das coisas que o healing tem é que ele é entendido a partir da experiência que cada pessoa tem ao praticar. Mas eu acho que eu posso falar do healing como uma experiência, né? O healing é fundamentalmente uma experiência. De uma forma geral, as ciências elas buscam o conhecimento novo a partir do conhecimento antigo. Quando a ciência vai pegando o conhecimento estabelecido e vai criando novos conhecimentos a partir do já conhecido. No healing a gente se põe numa condição bem diferente, porque no healing o que a gente está querendo é de alguma forma se dar espaço para se confrontar com o desconhecido, com o que ainda não está sabido, com o que ainda não está formatado. Então isso é uma coisa que difere bastante o healing das ciências de uma forma geral. E isso faz com que o healing, portanto, não se enquadre nessa ideia de você sistematizar de uma maneira formal, de você fechar conceitos no healing. Porque o healing ele vai se formando na medida que a experiência vai acontecendo. Então, o healing não busca se justificar nem se valorar a partir das ciências estabelecidas, né? Nada contra as ciências estabelecidas, mas esse não é o caminho do healing. Tampouco o healing também se vale de dogmas criados por algum guru, algum iluminado, alguma coisa do gênero, né? O healing se estabelece e acontece exatamente a partir do momento em que cada pessoa se volta e busca a vinculação com aquilo que ela realmente sente, com aquilo que ela realmente acredita. E a partir desse contato ela vai criando as estruturas necessárias para poder lidar com o desconhecido que habita dentro de cada um de nós, com o que não tem controle e que habita dentro de cada um de nós, de maneira que o aprofundamento vai levando a experiências que vão construindo uma estrutura dentro de cada pessoa. Então, o healing tem muito mais a ver com isso, muito mais a ver com o processo de uma busca de um conhecimento de forma direta. É uma forma muito peculiar de conhecimento, não é uma forma muito parecida com o conhecimento mais científico, do jeito que a gente está mais acostumado a ver, mas é uma forma efetiva de conhecimento. E o que é mais interessante no healing é que a partir do momento em que a gente vai aprofundando e que a gente vai entrando em contato com essas dimensões mais profundas que a gente tem, dimensões mais essenciais, a gente vai podendo olhar de uma outra forma para os preconceitos que a gente tem, para os bloqueios que a gente tem, vai conseguindo criar uma outra condição para mover esses bloqueios a partir da nossa essência. E isso vai criando um efeito extraordinário na possibilidade que a gente tem de olhar também para o outro de uma forma essencial. E não olhar para o outro apenas a partir dos bloqueios que ele tem ou dos preconceitos que ele pode despertar na gente. E esse é um grande impacto que o healing pode criar no coletivo, e eu acho que um dos grandes pilares do healing é uma ação para o coletivo. Porque na medida que eu posso olhar para o outro como um ser que também é essencial como eu sou, que tem uma essência como eu tenho, boa parte do que nos faz atritar, do que nos faz focar nas diferenças, modifica. Então eu acho que o healing é um processo feito individualmente, mas com um forte impacto no coletivo, porque o processo individual do healing nutre o processo coletivo, na mesma medida em que o processo coletivo vai de volta a nutrir o processo individual. Então acho que essa é uma das características fundamentais do healing, essa troca do individual para o coletivo, que reforça o individual, que volta para o coletivo e cria uma circulação, né, que é progressiva e que é evolutiva, ainda que não seja fácil nem de criar, nem de sustentar, mas possível e certamente progressiva. A vinculação com o sentimento do que eu estou fazendo, com o sentimento que eu tenho pelo que eu faço, é isso que propicia uma relação positiva e progressiva com o cliente que me procura. Claro que o cliente, cada cliente é um cliente, e eu também tenho assim, as minhas particularidades, e é claro que com cada pessoa a gente vai conduzir de uma forma, vai chegar a um certo ponto. Algumas pessoas podem até, como eu falei antes, não querer trabalhar com esse tipo de técnica e tudo mais, outras vão querer trabalhar.
Mas o que eu acho que é importante é que o trabalho se centra na possibilidade do sujeito fazer um contato com a sua essência, com aquilo que ele sente profundamente, com aquilo que ele acredita e poder expressar isso. Se isso está acontecendo, eu acho que o trabalho tem uma chance de estar indo bem. Eu comecei no Healing há cerca de 25 anos e o Healing para mim hoje é um recurso de acesso, reconhecimento e uso de pontos de apoio para a minha percepção no mundo, meu posicionamento no mundo, o modo como eu posso estar reconhecendo como o que eu sinto, o que eu percebo e como que eu interajo com o mundo. Então, os exercícios do Healing me dão essa possibilidade de ficar mais perto do que acontece e, ao mesmo tempo, me surpreendendo com as coisas que eu penso que são, mas que não são. Então, o Healing, eu tenho assim, o uso, esses anos todos, de uma maneira que eu possa estar me aproximando mais do real. E uma coisa também que o Healing me permite é uma coisa que eu coloco como inclusão. Eu incluí esses elementos meus, paradoxos, contradições, como recursos para crescer, para me sentir mais presente no mundo. Assim, eu posso colocar assim do Healing. Tem uma coisa do Healing que é importante, é o uso profissional que eu faço do Healing. Né? Eu sou professor e a partir dos anos de Healing eu desenvolvi umas atividades pedagógicas que eu utilizo em qualquer curso que eu vou dar. Seja graduação, seja pós-graduação, mestrado, eu utilizo atividades oriundas da minha prática do Healing que permitam que os alunos possam ter uma pausa para aproximar-se de si mesmo, do outro e do coletivo. O Healing também dá esses recursos e eu faço isso todo começo de semestre, todo começo de aula, qualquer que seja o curso que eu vou dar, eu utilizo essas atividades para que as pessoas possam perceber que antes desse conhecimento mais formal, tem um conhecimento de si em relação com o outro. Para mim, o Healing tem isso. Foi muito importante, está sendo muito importante, porque o Healing, ele sempre dá um recurso para você se aproximar mais do potencial que você tem. Então, a partir do momento que eu comecei a praticar mais os exercícios do Healing, eu tive uma percepção, um sentimento que eu tinha mais propriedade, tanto na relação com o conhecimento, mas principalmente na relação com as pessoas. A minha relação com os alunos passou a ser de muito mais proximidade, muito mais inclusividade, não só eu, professor, ensinando ao outro, mas a percepção de uma aprendizagem contínua, de troca, é fundamental. Eu considero que a minha atividade de educadora pode ser identificada como antes e depois do Healing, porque sempre traz exercícios de você se aproximar da capacidade de enxergar, e sempre enxergar coisas novas, sempre enxergar ângulos novos. Então, o Healing tem realmente uma importância na minha formação lá atrás, no meu cotidiano. Cada grupo que eu faço, cada seminário, cada exercício que eu pratico, eu percebo, depois de um certo tempo, o tanto de ampliação de percepção que os exercícios trazem, para mim e para os alunos. É muito difícil explicar o Healing, porque também é difícil da gente entender. Então, a gente explicar aquilo que é difícil de entender não é fácil, né? Mas, assim, eu posso falar mais como eu entendo. Assim, eu acho que o Healing são possibilidades de acesso a novas dimensões da experiência humana, a novas esferas, a possibilidade de você poder reconhecer que existe um mundo físico e um mundo não físico, e que você pode usar essas estruturas de passagem para se relacionar com elas e construir determinados modos de percepção e compreensão das realidades. Assim, eu entendo muito assim, como um lugar de expansão do pensamento, expansão da percepção, expansão do campo da sensação, onde você se desequilibra, no sentido de se desarrumar um pouco desse pensamento lógico, científico, linear, e abrir a possibilidade de um outro acesso que não passa necessariamente pelo viés do cientificismo ou do viés de uma lógica implacável.
Houve uma experiência que foi com o processo do Cuida Bem de Mim, que foi um trabalho com jovens do liceu, do grupo de teatro do liceu. Isis fez uma atividade continuada, de prática continuada, no Liceu de Artes e Ofícios, com os grupos de teatro, de dança e de música. E esses grupos eram compostos por jovens de diversas esferas sociais, mas basicamente jovens de escolas públicas. E foi muito importante esse trabalho que ela fez com o grupo, no sentido assim, de abrir para esses jovens essas possibilidades de acesso a outras dimensões do conhecimento, que tem uma conexão direta também com o teatro. E depois, no processo de construção do Cuida Bem de Mim, a gente trabalhou muito com essa energia da destruição e da reconstrução. A energia de algo que se desfaz, que era simbolicamente a escola pública representada na destruição das cadeiras, de todo da sala de aula, das instalações, das relações afetivas, das relações pessoais, e a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de uma reconstrução, né? Tanto que a gente chamava de teatro reconstrução. Então colou muito essa experiência do healing com esse trabalho. A gente houve momentos muito difíceis, momentos de enfrentamentos muito grandes, de riscos, e nesses momentos era muito importante a experiência do healing, usar uma prática do healing, ter uma conexão com algum trabalho, por exemplo, com as cores, com acesso à individualidade, acesso aos chakras. A gente sempre buscava, eu diria talvez uma palavra assim bem significativa, uma proteção através do healing, no sentido de nos proteger aquele grupo, proteger aquele momento que era tão especial na vida daqueles jovens que iam pela primeira vez estar num palco e vindo de uma realidade extremamente difícil. E o outro quer dizer, isso é uma experiência localizada, né, que se ampliou. E o outro é que eu vejo a conexão do healing com o processo artístico. Eles são muito próximos, assim, né, no campo da representação, da construção das imagens, das visualizações ativas, das visualizações mentais, da simbologia, do trabalho com os mitos também, com ancestralidade, ou seja, todos esses elementos que de algum modo eles estão muito presentes no campo artístico, especialmente no campo do teatro, que é o campo da representação, o campo do simbólico, o campo da transformação em imagem, em ação, uma imagem em ação, a partir de ideias e até de abstrações, vamos dizer assim, em que a gente pode ter a felicidade de ver aquilo plasmado no palco. Eu acho que o healing tem essa aproximação também, é a plasmação de uma ideia, de uma projeção, de um pensamento que se plasma em alguma esfera, em alguma dimensão, em alguma corrente do pensamento humano, da expressão humana. Essas ideias vão se plasmando em imagens e vão possibilidade de escavar as estruturas mais profundas do ser humano.